Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado de hoje é o economista e também historiador, né, cientista social Daniel Jaquerios, do Cantão do Valais, que trabalha com políticas imigratórias. E, obviamente, ele ia acabar em Nova Friburgo porque houve valesanos do Cantão do Valais, que é como se fosse um estado, né, na Suíça, e daí a sua chegada, né, aqui a Nova Friburgo, e seu contato foi com Henrique Bon, né? E Márcia Salomone, porque não tem Henrique sem Márcia, não? Todo grande homem tem por trás uma grande mulher, né? Por trás não, ela não vai gostar. Não está por trás, está aqui e bem em frente. Para quem conhece a Márcia, entende. Ele está comentando sobre essa situação. O grande escritor suíço e também naturalista, Jean von Schutte, ele escreveu uma obra, Viagens pelas províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, em 1860. E ele, quando veio e escreveu essa obra, ele passou por uma das cidades próxima aqui ao estado do Rio, mais precisamente Espírito Santo, e lá ele encontrou uma fazenda que estava era da família Egdorne. E ele encontrou nessa família, ele escreve no livro, 70 escravos janaínas. Eu acho exagerado. Né? Ele fala que essa família... Era depois de 1850. 1850 já tinha acabado a lei do ventre livre. Muito né? Então eu achei também... Um pouquinho exagerado. Aquele exagerado, mas é citado né, a gente tem que... na história, né? Os suíços se abrasileiraram muito bem. Daniel, com essa sua pesquisa, você também, independente do Cantão do Valais, você acabou achando uma bis-tia, não é isso? É a minha ligação personal. Vita Modesta Ribordi, não é isso? É isso mesmo. Agora, o que eu achei interessante no seu relato é que você estranha que ela era uma mulher de posses. Por que ela veio para Nova Friburgo? Porque a gente sabe que os imigrantes tinham uma condição social, né? A história dela é um pouco diferente. Primeiro, era a irmã do meu não sei exatamente, vovô, realmente. Era a filha única de uma família de dinheiro no povoado de Saint-Branchais, que fica a 10 quilômetros de Martigny. Não quis se casar com um cara da elite local, se casou com um estrangeiro, um jovô, que era simplesmente um artesano que havia chegado faz pouco do Piemont. Se mudou de cidade. Os pais dela não eram testemunhos da boda dela, do matrimônio dela. Então não foi um pouco não queriam casamento. Era de mau gosto de se casar com um obreiro, um pedreiro, que seja, por você ser da elite local. Se mudou. Depois tive uns filhos em Martigny, ficou viúva e se casou com outro estrangeiro, que também era viúva de uma suíça. E as duas famílias recompostas se foram para o Brasil. Agora, qual era a motivação delas, não sei. Mas essa mulher tinha que ser uma mulher de posse, sim. Pois é, isso é que te causa estranheza, né? Porque geralmente os suíços que migraram para o Brasil, eles vieram de uma condição social, né, não satisfatória. Não é realmente a verdade, porque acho... Nessa leva que é citada pelo... Tinha de todo. Tem que entender que a Suíça da época era uma época muito difícil. Por quê? Haviam saído da época de Napoleão. Napoleão havia aberto toda a Europa ao comércio internacional nos territórios que ele conquistou. Tinha um mercado comum dos diferentes países sob influência de Napoleão. E a Suíça beneficiou muito disso por poder exportar suas mercantzias e também se abriu a chegada de estrangeiros com qualificações. Porque a Suíça foi invadida por Napoleão. Foi invadida por Napoleão. Até anexou o Valais uns 2 anos. Mas, enfim, com a restauração,
e na França e na Suíça se fecharam todas as fronteiras às mercancias estrangeiras. Entendi. Era o fim de uma época de globalização, se pode dizer. Então, a economia era muito ruim nessa época, especialmente por os artesanos estrangeiros que haviam chegado quando tinha mercado de trabalho aberto. E entre muitos dos suíços que chegaram até aqui, muitos deles não eram suíços. Se tinham casados com suíços, como com Vita Ribordi, mas não eram nacional suíço. E então eram apátridos. Na nova situação econômica e política da Suíça, eram apátridos e que... É o que vocês chamam de Heimatlos? Heimatlos em alemão. Apátrida, sem patria. Apátridas. Heimatlos, né? Então, a família de Modeste Ribordi, por exemplo, ela tinha perdido a nacionalidade dela a se casar com um estrangeiro. Então, pode ser que até não tinha muita E qual foi opção. a trajetória dela em Cantagalo? A verdade é que não sei. Então sai. He encontrado, nos levou aqui e tomou umas cerveja com eles, muito amável, mas não se sabe realmente o que passou com a primeira ou segunda geração a chegar lá, porque ainda não sabemos muito. Você foi lá em Cantagalo para pegar os registros, né? Agora já está digitalizado, né? Você vai estudar. Sim, no centro de memória. Já terminaram. Tem muita coisa que fazer, porque até agora ninguém fez um registramento sistemático de todos os registros para construir uma base de dados que será consolidada. Porque agora todo mundo, os descendentes de suíços se enfocam sobre o nome de família, os Tinguely, como os ancestros de você, os Jacu. Mas a verdade é que depois de uma ou duas gerações, eles se casam mais e mais com gente de outras origens, que sejam português, brasileiros mais antigos ou novos colonos. E, enfim, acho que todo o mundo que viveu em 1820, 23 ou 50 em Cantagalo são as árvores ancestrais dos suíços de hoje. E, ao reverso, acho que todos os brasileiros da região têm algum elemento genético de origem suíça, ainda sem saber, sem ter o nome de família. Porque imagina se são dos santos, ou não sei, da costa, que se casaram com as suíças, ou Ferreira, que seja. O mundo todo, aqui todos vocês são de origem suíça. Janaína, você está falando, né, até dessa época das guerras na Europa com Napoleão, e quem ajudou também ao Sebastião Nicolau Gachet foi um cunhado de Napoleão, que era secretário do rei de Nápoles, chamado Júlio Murat. O Gachet estava naquela dificuldade toda, sem recursos, até para comprar alimentos para a vinda dos suíços. E esse Murat, segundo consta também nas histórias, teria sido, que era cunhado de Napoleão Bonaparte, que vai ajudar ao Gachet. Agora, Janaína... Ainda teve o caso do Tambora, né, o vulcão também, que acabou criando uma crise econômica, né? Vocês ficaram um verão sem sol, né, uma coisa assim, sem uma colheita, vamos dizer assim. Sim e não, mas o que se pode dizer nessa época é que na Suíça, os que morreram de fome nas regiões foram mais que todo na região de Zurigo, muito pouco na parte francófona da Suíça. Claro que as recoltas foram menores, mas ninguém realmente morria de fome por não ter acesso mais a próximo comida. a Zurique. Zurique. Já pegando aquela fronteira ali de Freiburg, a Zurique era a parte suíço-alemã, já tinha um proletariado industrial, porque eram as cidades de indústria. E eles, os obreiros, que não tinham acesso à terra, então sim, tiveram fome. Mas os campesinos das outras partes, não, porque tinham a gleba delas e que se pode sempre fazer alguma coisa, realmente. Então você acha que não afetou muito, não? Acho que não afetou muito. Acho que as condições econômicas dos migrantes, mais que todo, e a falta de segurança no futuro para os estrangeiros sem direito a ficar, ou simplesmente o desejo de sair de um país que
se fechou de novo depois de ter sido aberto durante muito tempo e, ao nível político, foi uma época de restauração na Suíça, que os poderes antigos que foram derrubados pela Revolução já voltaram, dizendo agora voltamos para ficar. E pode ser que muitos imigrantes não desejavam isso, querem abrir, querem ir-se, porque o futuro era sombrio. Agora, o Brasil de hoje, se podemos fazer uma comparação, qual é o status, o que você acha do Brasil de hoje em 2018? 18 já, 2018 já, tá certo. incrível. Ok, qual é a situação do Brasil de hoje? Comparável ou não comparável com a Suíça de faz 200 anos? É para pegar o navio, o avião e partir, né? Agora é mais fácil, em 24 horas você, se tem a sorte de ter um passaporte italiano, português, francês, alemão, suíço, que é difícil de conseguir, é uma viagem. Tá. Bueno, vou na Suíça agora, em 24 horas, vou ir na minha chácara na montanha, o chalet na montanha, e com 1 metro de neve, e só em 24 horas. Os migrantes tomaram que 6 meses para chegar? É isso mesmo. Deixa eu só dar um intervalinho, Ju, que a gente retorna daqui a pouco esse papo delicioso com Daniel Jaquerios.